Isso é uma notícia que eu confesso que pegou todo mundo de surpresa. Para mim foi um boom. O boom de ontem à noite, né? Foi essa decisão do TSE. O que muda a partir de agora com esses candidatos que são impedidos? E por que essa decisão? Ela está baseada em que fundamento, doutor? Então, para o telespectador poder compreender, na verdade não significa que os fichas sujas vão poder concorrer. Porque então está se anunciando muito na mídia, na verdade, essa expressão que os fichas sujas agora podem concorrer. Não é bem assim. Na verdade, o que acontece é que a ficha suja, como qualquer outra condenação, ela tem um tempo, né, para perdurar. Ou seja, a inelegibilidade, que é aquela penalidade que foi aplicada lá em 2012, tratam-se de candidatos, né, de pretensos políticos que foram abrangidos pela lei da ficha limpa em 2012. Então ela teve um prazo de validade para perdurar, que foi justamente o prazo de 8 anos. Sim. Então esse prazo de 8 anos, ele venceu agora em outubro. Consequentemente, como as eleições elas ocorrerão em razão do adiamento em novembro, então esse prazo passa a estar vencido, o que faz com que essas pessoas possam ter a permissibilidade de se candidatar. Então, ou seja, não é que elas são fichas sujas, é que elas foram fichas sujas. É como se fosse, por exemplo, fazer uma analogia bem grosseira para que o telespectador possa compreender, algum apenado que cumpriu a sua pena. Então, ou seja, esses antigos políticos, na verdade, não ainda são do cenário político, mas que foram condenados por qualquer penalidade que levou à aplicação da lei da ficha limpa, agora estão protegidos pelo manto da liberdade em razão do decurso do tempo. Pronto, aqui em Natal nós temos uma situação atípica em relação a uma operação que ocorreu há alguns anos e alguns vereadores que foram, né, envolvidos nessa situação, ou supostamente envolvidos, estão inelegíveis por 8 anos. Esse pessoal, eles estão aptos a se candidatar esse ano ou ainda não? Porque são 2 legislaturas. Passou-se uma, a gente vai entrar na segunda agora. Eles podem ou não? Então, a gente tem que analisar pontualmente cada caso para saber de quando foi. Sim. Porque, entenda, nessa questão específica da inelegibilidade, dos 8 anos, ela decorre necessariamente de uma condenação em seara eleitoral, que traz uma inelegibilidade em seara eleitoral, e essa seara eleitoral perdura por 8 anos. Nessa questão dos vereadores, até onde eu sei, se trata de uma condenação, na verdade, em esfera de improbidade administrativa, que é uma questão adjacente. Então, assim, há muitas peculiaridades. A gente tem que analisar topicamente cada caso para poder saber se essa situação específica do caso concreto, ela está abarcada ou não. Mas o que se sabe é, aqueles candidatos que tiveram sua inelegibilidade decretada por alguma cassação em âmbito da justiça eleitoral para o pleito de 2012, que o que acontece? Na verdade, leva-se em consideração esses 8 anos da data da eleição de 2012. Aquela eleição em 2012, ela ocorreu no dia 7 de outubro. Isso. Consequentemente, até 7 de outubro dos 8 anos subsequentes, eles estariam inelegíveis. Se fosse o contrário, e esse ano as eleições ocorreriam 4 de outubro, foram adiadas para 15 de novembro. Se fosse o contrário, se há 8 anos as eleições tivessem ocorrido no dia 3 de outubro e agora fossem no dia 7, nem precisaria dessa decisão. Essas pessoas estariam livres. Automaticamente estariam livres. Então, assim, na verdade, é até um contrassenso na aplicação da maneira como se vislumbra essa questão da aplicação dos 8 anos, porque deveria ser, como você falou, pela quantidade de legislaturas, mas não é, pela data. Então, consequentemente, como é pela data, e agora mudou a data, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a uma consulta de um deputado federal do Ceará, terminou por garantir que essas pessoas agora pudessem se candidatar. Agora, com relação aos vereadores, eu não tenho como dizer. Sei, porque a gente tem que ver realmente em relação às datas. Está esclarecido, porque da forma que é colocado, deixa a gente meio confusa. Dá a entender o quê? Que todo mundo que tem ficha limpa, ficha suja, a partir de agora pode se candidatar de qualquer forma. E não é bem assim. Não, de forma alguma. Apenas aqueles que, pelo decurso do tempo, dos 8 anos, agora vão estar protegidos pelo manto do decurso do tempo, como eu já falei anteriormente. É isso aí. Inclusive, saiu também em relação aos gastos, né, que poderão ser realizados aí durante a campanha deste ano. O que a gente tem de novidade em relação a isso? Na verdade, os gastos foi só uma atualização. Na verdade, é um prazo que o Tribunal Superior Eleitoral tem para poder dizer quanto é o prazo máximo que os prefeitos podem gastar e que os vereadores podem gastar. Então, na eleição anterior de 2016 de prefeito, foi algo em torno de 5 milhões e 600 mil, e agora teve atualização pelo próprio índice de atualização dos preços, que é coletado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE. Então, houve essa atualização aqui para Natal, vai ser em torno de 6 milhões para o primeiro turno, mais ou menos, e 360 mil limite para vereadores, salvo engano, porque os números são bem específicos. Então, assim, na verdade, o que houve foi uma atualização desses valores, e os candidatos têm que ficar bastante atentos, porque todos os gastos de natureza eleitoral
à exceção dos gastos com os advogados e da contabilidade, eles têm que estar abrangidos nesse montante. Então é muito importante que os candidatos estejam atentos, porque a questão de prestação de contas agora algo cada vez mais. Leonardo, em relação a essa questão das coligações, né? As pessoas se confundiam muito, porque às vezes, tipo, eu votei no candidato tal, ele tirou tantos votos, mas nem tanto quem entrou foi uma outra pessoa que eu não sei nem quem é. Isso, pela nova legislação, acabou, não existe mais a coligação para majoritária, perdão, somente para majoritária. Como é que você vê nesse sentido aí? Vai ser mais difícil chegar lá? Na verdade, essa é uma novidade que acho que a população já clamava, né? Pelo mesmo motivo pelo qual você falou na sua pergunta. Muitas vezes você dava o seu voto para um candidato e terminava entrando outro candidato. E agora acabaram as coligações em âmbito proporcional. O que nós temos agora é a coligação apenas para o âmbito da majoritária, ou seja, para o candidato a prefeito ele pode se coligar com outras siglas, né? O seu partido com outras siglas. Proporcional, não. Agora não existe mais coligação proporcional. Então, para o eleitor, acho que vem aquela sensação de que o voto que ele está dando, que geralmente é no candidato, nunca é na legenda, né? Ele realmente vai para aquele candidato agora. Então, você vai terminar criando uma aproximação maior entre o candidato e o eleitor e fazendo com que realmente entre Vai terminar também aquela questão dos puxadores de votos. Às vezes, quando você tinha um candidato de uma coligação que puxava, como é o efeito Tiririca, né? Isso. Conhecidíssimo. O efeito Amanda Gugel aqui em Natal foi um fenômeno. Também da vereadora Amanda Gugel. Então, ou seja, sempre tem esses puxadores de voto e agora isso vai ser minimizado com o fim das coligações proporcionais. Mas a gente só vai saber como é que vai se comportar realmente essa nova proposta quando a gente viver essas eleições e saber o resultado que vai emanar das urnas. Com isso, os partidos ficam fazendo aí, se virando, né, para formar uma boa nominata para ver se leva 2, 3 ou 4. Justamente. E agora também tem a questão de que há concorrência interna dentro do partido, verdade. Né? E você também vai ter que ter uma maior quantidade de pessoas do mesmo partido. Tem a questão também das candidaturas proporcionais. Tem que ter pelo menos 70% de um sexo e 30% de outro, que geralmente é 70% de homem e 30% de mulheres. Então, tem muita coisa para ser observada no cumprimento das regras para que se atinja esse coeficiente eleitoral e partidário. Um assunto, para finalizar, que a gente não pode deixar de falar aqui é o seguinte: pandemia, isolamento social, atrapalhou um pouco, digamos assim, essa questão da eleição, do processo corpo a corpo, como é muito comum em eleições municipais, né? O que esperar desse novo momento, digamos assim? Na verdade, é o novo normal. Acho que todos vão ter que se adaptar, né? Não houve, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, nenhum impedimento de que fossem realizadas ações de forma física, carreatas, passeatas, comícios. Isso não foi impedido. Agora, há que se dizer de que tem que se respeitar as legislações específicas dos municípios, já que são eleições municipais, bem como decretos estaduais e nacionais com relação às questões sanitárias. Mas isso não está impedido. Então, assim, acho que cada realidade local, dependendo da maneira como a pandemia se comportar, que vai ditar as regras do que vai ser permitido ou não. A gente está vivendo, por exemplo, o prazo agora da realização das convenções partidárias. E a modalidade online está sendo utilizada. Por quê? Porque, diante da situação que ainda existe de pandemia, é aconselhável que se evite aglomerações. Então, ou seja, essa análise pontual ela vai decorrer da forma como a campanha fosse passando. E a gente ainda não tem essas respostas, mas sabe-se que com certeza uma adaptação vai surgir para que a eleição possa ocorrer sem prejuízo à saúde pública. Certo. Vocês utilizam alguma espécie de rede social que possa tirar dúvidas das pessoas? Não. Porque os esclarecimentos aqui foram muito bons. Eu acredito que quem está nos assistindo agora com certeza vai ter outras perguntas aí para fazer. Tem alguma rede social que possa divulgar aqui? Não. Na verdade, vou ficar devendo essa rede social agora para vocês, porque não tem ainda um específico para isso, tira dúvida, mas no site do Tribunal Superior Eleitoral, para quem quiser entrar lá, www.tse.juiz.br, tem a aba Eleições 2020 e lá tem muitas perguntas e respostas, com dúvidas, com tudo isso, e eu acho que já seja suficiente para que o eleitor que tiver dúvida possa resolvê-las. Mas o senhor vai voltar aqui, mais próximo das eleições, para a gente conversar mais um pouco Voltarei com todo prazer, com todo prazer. Doutor Leonardo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, dizer que foi muito bom aqui esse nosso bate-papo, apesar do tempo passar muito rápido, mas valeu muito a pena. Seja sempre muito bem-vindo. Tá, eu me sinto muito bem-vindo e estou à disposição para tudo aquilo que for necessário para a gente esclarecer e ser as eleições mais limpas e tranquilas possíveis. É isso aí que todos nós esperamos, e o Jornal Futuro de hoje fica por aqui, desejando a você uma excelente noite. A gente volta amanhã a partir das 18h30. Outras informações você confere às 21h15 no Jornal da Cultura. Boa noite para você e até amanhã.